E aí, meu povo, beleza? Seguinte, no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco sobre os aspectos físicos da live que eu fiz recentemente do jogo Totally Reliable Delivery Service. Sim, moçada, lembrando que esse jogo ele está disponível para vocês na Epic Games. Ele é um jogo totalmente free, galera. Eu fiz a live dele, galera, ficou irada. Eu vou deixar o link na descrição se você não conseguiu acompanhar. E agora, moçada, eu vou comentar um pouco sobre a física desse jogo. Vou colocar alguns melhores momentos para a gente se divertir também um pouco. Acompanha aí. Isso aí, moçada. Vocês estão vendo aí, deixei a gameplay rolando. Eu dei um zoom na tela para não aparecer duas vezes para vocês, para ficar melhorzinho, para vocês verem, né? Mas como vocês podem estar observando aí, gente, esse jogo ele é muito louco. Você consegue, estão vendo aí que tem um personagem, você cria esse personagem, você pode trocar de roupa, figurina, ele é bem editável. Só que basicamente esse jogo, o que você faz nele? Você tem que fazer entregas. Aí a gente estava tentando fazer uma entrega, que foi uma das muito loucas que a gente fez. Só que ele é um estilo meio Human Fall Flat. Para quem não jogou, como é que funciona? Você consegue se agarrar nas coisas. Vocês estão vendo que ali tem carros, tem essa roda gigante muito louca. Então esse jogo ele é bem interativo. Você consegue brincar bastante. O que é legal dele é que quando a gente fala de física, você consegue abordar vários tópicos de física, moçada. Eu poderia aqui ficar fazendo vários vídeos, cada vídeo comentando de um aspecto físico. Nesse vídeo, moçada, eu vou comentar em aspectos gerais desse jogo, ou seja, o que ele pode trazer de física e o que a gente pode aprender com esse jogo muito louco, muito insano. Recomendo de novo para vocês. Tô vendo aí na tela então, moçada, que ele tem uma das características bem legais dele, são os veículos. Ele tem vários veículos, meios de transporte. Você consegue se agarrar nas coisas, você consegue levantar os braços, segurar, se jogar daí de cima. Estão vendo que aí a gente tinha que fazer uma entrega que a gente concluiu. Vocês viram que eu concluí aí, gente? A gente tinha que colocar a caixa dentro daquele recipiente. Então é isso que basicamente o jogo traz. Só que algumas dificuldades maiores, outras menores. Então cada entrega ela vai ter um nível e às vezes tem tempo para você executar. Você vai ganhando troféus e a partir desses troféus aí que você vai ganhando, você vai desbloqueando coisas interessantes para o jogo. Notem, aí a gente trabalha principalmente nesses jogos, eles têm um fun physics aí que a gente chama. Como assim fun physics? E você pode brincar, em alguns momentos você está se divertindo. No meio da gameplay acontece uma coisa que você fala assim, meu Deus, isso aí não aconteceu, isso é meio mirabolante. Mas é o que acontece, você vai brincar e você vai ver elementos da física presente. Por exemplo, aí que eu acabei de pular no gira-gira e ele bateu. Então, óbvio que é como se ele batesse num ferro, ele desmaiou, né? Se você for ver a física disso, você consegue perceber. Ele tenta trazer um pouco de aspectos reais do jogo, por isso que eu falo que é fun physics. Que ao mesmo tempo teu bonequinho não sofre nenhum dano, você não vai morrer nesse jogo. Se você cai na água, por exemplo, ele dá um respawn e assim vai. Esse jogo, como eu falei, ele é bem fun, então ele vai se divertir, ó. A gente vai voar aí, ó. A gente vai voar, tal, ele capotou tudo, não aconteceu nada com o veículo. Se a gente fosse pensar numa física, numa colisão, o seu veículo ia ser amassado, você ia sofrer lesões, né? E o que é legal dele é que basicamente você gruda nas coisas e você desafia até um pouco essas questões físicas. A gente vai se agarrar aí no helicóptero, como vocês estão olhando aí na tela, e é interessante porque você pode se agarrar em qualquer parte do helicóptero, certo? Obviamente que se você segurasse na hélice, por causa do giro, e a gente lembra dos conceitos de força centrípeta e tudo mais, a gente ia girar e ia sair voando, ou primeira coisa que você nem ia conseguir segurar numa hélice em movimento, né? Então isso que eu falo, por isso que ele é um jogo physics fun, que eu chamo, porque você tem elementos da física e ao mesmo tempo ele brinca com isso. Então você consegue se divertir, você vê esses elementos, que nem você tem a queda livre, quando você cai de cima de um prédio, o teu bonequinho ele vai ter a queda livre, ele vai fazer um movimento, tender a fazer um movimento parabólico, como a física manda mesmo, né? Só que daí, no caso, ele tem essa parte fun que eu falo, que é justamente o teu bonequinho não acontece nada, você não vai sofrer nenhum dano e tudo mais. Então isso que eu falo que é fun physics, onde ele traz elementos, eu acho muito interessante jogos assim, porque você se diverte e ao mesmo tempo você percebe que tem alguma coisa ali. Não é simplesmente um jogo qualquer que ele coloca lá sem nenhum aspecto só para você jogar, ou ele ignora isso, como eu já falei em lives anteriores. Acompanha aí os vídeos que eu faço, moçada. Eu falei sobre jogos de tiro e tudo mais, certo? Então esse jogo ele é bem interessante, bem divertido, onde a gente consegue perceber principalmente esses elementos físicos, uma parte mais tranquila.
Nesse caso aí, ó, a gente está decolando com o helicóptero, ó, a gente está caindo, ó. Tá vendo que eu comentei? Você teve a queda livre, ele teve a queda livre, só que não aconteceu nada. O helicóptero parece que ele se desmanchou feito um Lego, né? Ele mistura, ele pega elementos e vai fazendo essa mistura, o que é muito legal, o que torna a gameplay muito interessante e também a própria física para a gente analisar ela de uma forma específica. Quando a gente trabalha em termos específicos, eu poderia, nesse trecho aí, eu poderia falar de conceitos como a queda livre, poderia falar como velocidade, aceleração, força centrípeta. Dá pra gente abordar muita coisa nesse jogo mesmo. Olha só, galera, nesse ponto a gente tá tentando fazer uma missão que a gente tem que levar uma caixa em cima de uma caminhonete. Quando a gente vê uma caixa em cima de alguma coisa, se ela está solta, a tendência natural dela é sair voando, como aconteceu agora aí com o nosso coleguinha que estava participando da live junto. Gente, o que é legal, muito legal dele é que se você, obviamente, não se segurar, tô vendo aí que a gente tá desafiando tudo quanto é lei, porque a gente tá colidindo, não tá acontecendo nada com o nosso bonequinho e tudo mais, mas se você não se segura, certo? Ó, você acaba sendo ejetado, você acaba sendo voado do negócio, certo? Por isso que eu falo, os elementos físicos desse jogo são muito divertidos, porque ao mesmo tempo que ele tenta trabalhar com uma física, ele traz coisas assim que a gameplay se torna muito engraçada e divertida para você se divertir com seus amigos. E é essa proposta de trazer elementos físicos não reais para esse mundo, né? Para tornar essas coisas possíveis, como se fosse fisicamente possível. E é isso que é muito legal desse jogo, quando ele traz justamente para nós à tona esse tipo de elementos. Vocês estão vendo que a gente está dentro de um caminhão, a gente estava andando no caminhão, e ele simplesmente a gente andando no caminhão e não aconteceu nada, certo? Conosco que estávamos dentro dele. Olha lá, essa parte, galera, é muito interessante porque a gente brinca como se fosse um Rocket League nos carrinhos, onde você tem esses carrinhos, eles têm extintores, você dá um burst nele e a partir disso você aperta um botão, você sai voando com o carrinho, certo? Que é muito legal também, ó. Você desafia basicamente aí várias leis da física, você está desafiando elas num momento. Então aqui você está desafiando, você venceu a gravidade, certo? Para o carrinho decolar. Já falei isso em vídeos anteriores. Você venceu a gravidade, teu carrinho saiu, você desprendeu o carrinho, você fez quase como se fosse um foguete, uma propulsão e saiu voando aí. Notem que o carrinho aí, os jogos também são interessantes, você às vezes acaba ficando preso, que é o que aconteceu com o coleguinha aí, ficou preso nele, tá? E essa é uma das partes que foi bem interessante de visualizar. Esse jogo, ele é fun, então você vai se divertir. Então ele não está muito preocupado, é claro que ele traz elementos, mas ele não está muito preocupado em seguir a física de forma risca. Porque se fosse assim, essa batida, esse carro ia estar totalmente amassado, os personagens iam estar todos feridos, machucados, porque afinal de contas você decolou com um carrinho com um simples apertar de botões. Olha aí, galera, outro ponto legal da gameplay foi essa tirolesa que a gente estava tentando fazer uma entrega e você precisava utilizar a tirolesa para fazer isso. Olha só que doideira que acontece. Quando você não se segura, tá, da forma correta, o teu personagem ele vai embora, né? A tirolesa, se você pensar bem, se você não for preso em nada, você tem que vencer com a força do seu corpo para se agarrar, certo? E você tem que se segurar, vencer a própria gravidade, segurando a força do seu corpo em uma alça, tá? Obviamente, por isso que se você já fizer uma tirolesa, vocês sabem que vocês são amarrados e tudo mais, porque você sente uma força está te jogando para baixo, que é a força-peso, ao mesmo tempo que você tem uma sensação de liberdade, que você desliza, certo? Esses cabos, teoricamente, eles não têm muito atrito, eles têm uma inclinação para dar uma sensação quase que eles chamam de queda livre, e a partir disso você consegue sentir uma velocidade, aquele friozinho na barriga, parecido como se fosse uma montanha russa, um brinquedo radical, um elevador, que você consegue dar uma sensação, uma frieza ali tudo. Então, como vocês estão vendo, a gente está tentando levar a caixa as 3 pessoas ao mesmo tempo. É uma coisa difícil, por quê? Nós teríamos que, se você pensar no peso da tirolesa, claro que aí são cabos de aço e tudo mais. Só que nossos bonequinhos a gente não tem essa questão do peso deles medido, né? Quando eu falo peso, entendo que é a massa, né, gente? A gente não tem a massa deles, então a gente teria que ver a força-peso que a gente está exercendo, teria que estar exercendo essa força-peso, e depois ter que calcular ela para poder fazer
certinho a tirolesa aí. Vocês viram lá que o coleguinha saiu lá na tirolesa e a gente teria que recalcular isso tudo para ver se ela ia sustentar. Ou seja, a gente tem uma força de tração que ela é exercida entre a tirolesa e a alça, que você teria que segurar ela, e essa força de tração ou tensão, ela seria exercida ao longo da trajetória. E por isso que em tirolesas e tudo mais, você precisa ficar preso para que você possa fazer, então, desempenhar isso, porque senão você teria que fazer muita força para você segurar. Tem algumas tirolesas que eles fazem isso, que é na água ela não tem uma altura muito elevada, como aqui é um penhasco no jogo, né? Que você segura nessa tirolesa, você vai indo, de repente você se solta e você cai na água. Galera, vocês estão olhando aí, ó, nessa parte eu estou sendo ejetado, lançado por um canhão. Isso mesmo, um canhão. Hoje em dia você fala assim, nossa, professor Rodrigo, que doideira, um canhão. O seu bonequinho foi lançado por um canhão, bateu a cabeça, deu uma desnorteada, saiu correndo para tentar acertar aquele alvo lá, né? Vocês viram que errou lindamente, mas ele vai lá, sai correndo, pega. Como eu falei para vocês que esses personagens são bem moles, assim, parece que eles são bem molengo, ele bate, ele fica meio... mas o que é interessante é que canhão, imagina você pensar que você é lançado por um canhão a não sei quantos metros eu fui lançado, o meu bonequinho bateu a cabeça e ele simplesmente levanta, corre como se nada tivesse acontecido, tipo, ok, vamos pensar fisicamente nisso, o nosso corpo a gente não ia suportar a pressão de ser lançado simplesmente num canhão, numa altura dessa, numa velocidade dessa, e o nosso corpo acho que não ia resistir. A gente tem nos circos homens foguete, homem bala, né? Depende do lugar que você conhece, os homem balas, né? E você consegue, ele é um canhão, tudo, mas ele é tudo preparado, são pessoas treinadas. Aqui você está no meio da rua, você encontra um canhão, né? Fisicamente falando, os canhões, eles vão utilizar os morteiros, canhões, né? Você consegue uma proporção muito grande. E lembra que eu já comentei em alguns vídeos sobre lançamento oblíquo, lançamento horizontal. E é basicamente o mesmo princípio, que você tem que vencer a gravidade para você sair, para você ser ejetado, fazer um movimento parabólico e acertar o seu alvo. Galera, e se você curtiu, deixa o like, compartilha o vídeo, lembra da pirâmide de inscritos do Madeirada e, moçada, deixa aqui nos comentários qual jogo que você quer ver, qual jogo que você quer saber da física. Muito obrigado pela sua atenção, falou!